Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, começa agora mais um GorpaCast da Editoria de Política. Eu sou Mayara Maier. Eu sou o Lucas Hertz. E eu sou Dayara Souza. O nosso tema de hoje foi muito discutido durante a greve dos caminhoneiros. Era uma coisa que eles estavam pedindo. Muito, não né? todos, né? Mas muitos. Vocês lembram que era? Qual cartazes eles estavam Vários levantando? cartazes tinham, né? É uma coisa que assustou bastante, né? Porque A intervenção por mais que não militar. fosse um pedido generalizado por parte de todos os caminhoneiros, foi algo que surgiu assim do nada no meio da paralisação e que chamou muita atenção. Uma grande maioria pedia isso. Eles tinham né? a intervenção militar como uma solução para o fim da corrupção, né? Fim da corrupção, fim da crise. fim de diminuir imposto, etc, etc, etc. E vocês sabem o que é a intervenção militar? Bom, para mim, assim, a intervenção militar é quando tem um Estado em uma situação muito precária, por exemplo, como todo mundo, a maioria viu, a questão do Rio de Janeiro, né? A segurança pública de lá estava um caos, e houve uma intervenção militar, ou seja... Federal, né? Federal, uma intervenção federal, mas daí o Exército atuou por conta de ser a segurança pública, né? Nós podemos ter uma intervenção militar, uma intervenção federal, perdão, dentro da saúde, dentro da educação, depende onde está o caos, no caso, né? Diminui a independência de um Estado. A intervenção militar é isso, em cima de um determinada área, né? De uma determinada vem área. como solução quando o país está um caos e já foi tentado de tudo e não foi conseguido, né? Pois é. E a gente percebe assim que há um grande medo da população. Por mais que muitas pessoas peçam essa intervenção, Sim. há um grande medo, principalmente para aquelas pessoas que viveram um período de intervenção militar lá na década E sofreram, né? da década de 60 até a década de 80 e sofreram, né? Pessoas tipo, que do dia a sofreram dia. literalmente o sangue, né? Ali. E sabe no o dia que a é dia. mais Que tiveram engraçado? as famílias torturadas. Não seria a questão mais engraçada, até usei a palavra errada. Mas a gente percebe assim, nas cidades pequenas, onde não foi sentido de forma tipo grande a intervenção militar, a ditadura militar, o pessoal, para eles não aconteceu nada. Sim. Então, geralmente é mais nesses lugares que se pede, porque acha que vai ser uma coisa boa. E aí, igual eu estava falando, para explicar um pouco mais claro, né? A intervenção federal só pode ser declarada para cumprir alguns objetivos, né? Igual a manutenção da integridade nacional ou quando são verificadas algumas situações de desordem pública. Aqui no capítulo 6º da artigo 34 da Constituição Federal de 88 fala que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, igual você falou, Sim. no caso de caos público, né? Uma coisa até que a gente tinha visto durante a paralisação. Tem lógica isso, né? Tem lógica. Repelir invasão estrangeira de uma unidade da federação em outra, né? Seria um conflito entre estados. Uma guerra civil praticamente. Por ter um grave comprometimento da ordem pública, que também faz referência à questão da paralisação, Sim. que foi um caos público, né? Então, a gente vê ficou tudo parado. A gente sentiu... Em todas as áreas foi afetadas. Né? Até nas cidades mais pequenas foi sentido, né, esse caos. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação e reorganizar as finanças da unidade da federação. Que seria o caso do Rio de Janeiro que você comentou, Lucas. Sim, que seria, né, para tirar essa uma reorganização do Estado ali. Então, esse tipo de intervenção, ele é constitucional. Mas aquela intervenção que estavam pedindo nas ruas já não é. Eles usam o nome intervenção militar, no caso seria o Exército interferindo, no caso seria o trânsito, os impostos, enfim, ali, mas eles pensam que é aquela outra ditadura, né? Militares no poder e vamos limpar tudo, não vai ter corrupção, a inflação vai diminuir, o PIB vai aumentar, a dívida externa vai desaparecer, enfim. Como se fosse a mágica. Aquele milagre econômico, né, de 68 a 73, praticamente. Bom, aqui no capítulo 2, artigo 142 da Constituição Federal de 88, que é a que está em vigor, das Forças Armadas. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, né, que são os três eixos, os três eixos da Forças Armadas. São instituições permanentes e regulares organizadas com uma hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Então, elas
estão sob comando do presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes das leis e da ordem. Então, muitos se pegam nisso, né? Que com as Forças Armadas teria ordem. Sim. É uma interpretação bem errada da Constituição. Porque aqui mesmo fala que os 3 poderes dessas Forças Armadas estão sob como que fala? Autoridade do presidente da República. Sim, porque, igual, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro. Agora, citando esse exemplo. Segurança pública estava um caos. O presidente fez um decreto, esse decreto automaticamente começou a valer, porém, teve que passar pelo Congresso, o Congresso aprovou. Há todo um trâmite, né? Há todo ali uma burocracia, né? O que tem no Brasil que não falta também é a burocracia, né? Mas, e daí foi aprovado pelo Congresso dessa intervenção militar. E assim, o que aconteceu? O secretário, né, de Segurança Pública do Rio de Janeiro saiu, quem entrou no lugar foi um comandante do Exército. E isso é totalmente legal, né? Por conta de ser o que está na Constituição, né? Sai o secretário de Segurança Pública, entra quem o presidente nomeia para organizar a segurança. E quem passa a tomar as ordens naquele momento, principalmente dentro da segurança, somente dentro da segurança, né? Porque o problema é a segurança pública. Então, só o secretário que manda, que orienta, mas a educação continua a mesma, a saúde. Se houvesse uma intervenção em todas essas áreas básicas de sobrevivência, né? Que é saúde, educação, saneamento, seria daí que o presidente e é bom lembrar que ela tem um tempo de duração. Não é que ela vai ficar para sempre. É até se regularizar, né? Claro que na hora que foi feito o decreto foi definido esse tempo. Então não é uma coisa que vai ficar permanente. É que temos exemplo, né? Desde a Constituinte de 88 não tivemos uma intervenção militar no Brasil. Então é algo novo para nós. Esses pedidos. Esses pedidos de intervenção. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? Ele é do Rio de Janeiro. Então, para a Câmara dos Deputados não teve nenhum problema essa questão de uma intervenção militar. Né? E, igual a Mayara falou, esse pedido tem que surgir do presidente ou a partir, né, desses 3 poderes. Mas a gente vê que os próprios militares que são hoje deputados, estão lá no Congresso, eles não querem uma intervenção. Para eles falam que não faz nem sentido. Tem aqui a fala de vários militares, não vou citar todos, que fala que há uma interpretação errada da Constituição. Sim. Os intervencionistas, aqueles que pedem intervenção, fazem essa interpretação errada. E eles falam também que seria um caos econômico uma intervenção agora. Sim. Porque a gente tem relações comerciais com vários países. A partir do momento que há uma intervenção militar, vocês podem ter certeza que várias dessas relações vão ser cortadas. Perde todas. A exportação dos principais eixos do desenvolvimento econômico no Brasil, né, a exportação, daí sofreria com isso, né? Nós não teríamos essa exportação, importação, essa troca, né, de todo esse eixo comercial que o Brasil tem fora e dentro do país seria afetada, né? Mas, assim, nós não estamos falando muito da ditadura em si, porque para você, nosso querido e amado ouvinte, nós vamos trazer um podcast relacionado especial à questão da ditadura militar. Né? Como foi a ditadura militar no Brasil. As influências, enfim. Porque uma das principais justificativas desses intervencionistas, né, que pedem a intervenção militar, é que na época da ditadura não teve corrupção, né? O Brasil estava mil maravilhas, passarinhos cantando e todo mundo feliz. Tudo beautiful, não foi bem né? assim. Mas, só para, né, dar uma aquecida nesse assunto da ditadura militar, várias pessoas pedem, né, a ditadura, por conta de que ia organizar o país. E daí, Mayara, você sabe como que, no início da ditadura, como que estava a inflação, os números? Gente, em 1964 a inflação estava em 92,12 ou 92,12, não sei como posso falar isso. Aí ela baixou, em 1973 ela estava 15,57, então ela baixou bastante. Mas, depois em 1973, ela começou a subir, e ela foi parar em 242,68. É muita coisa. No final, né, em 85. E parece que as pessoas esquecem ou não ligam para esses fatos. Você já deve ter ouvido falar no Leandro Carnal, historiador. Sim. Grande Leandro. Ele tem uma fala que é bem interessante. Ele fala que ele não consegue entender como que os jovens de hoje pedem intervenção militar. Sim. Ele fala que ele, como professor, ele se sente como se ele tivesse errado, como se ele tivesse falhado na missão dele de ensinar.
Ele fala que, com os jovens, ele até entende, porque não vivenciaram aquela época. Mas as pessoas idosas que pedem, falam que ele acredita isso a falta de memória. Aconteceu tanta coisa, gente, mas tanta coisa durante a ditadura militar. Foi 21 anos, gente. Não foi assim 5 anos, 2 anos. E parece que assim, foi apagado e ninguém lembra, sabe? Tanto, né, vários meios tentaram. O próprio DOI-CODE, né, na época, tentou apagar isso. Sim. E ele fala também que quando uma pessoa tá doente e o remédio não tá funcionando, você não tem que colocar ela numa câmara de gás, você tem que trocar o remédio, né? E voltando à questão da inflação, ali, Maiara falando de 64 a 67... tínhamos o presidente Castelo Branco, um militar, né, um general, que ele ali começou a mexer com a inflação, que ela diminuiu um pouquinho, né, do início. Daí de 67 a 69 tínhamos o Costa e Silva e de 69 a 74 o Médici. Até no Médici, tudo era mil maravilhas. Tínhamos o milagre econômico até aí, né? Brasil, mil maravilhas. A gente tem que pensar o que eles fizeram para conseguir esse milagre econômico. E daí tinha que ter aquela musiquinha, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Mas daí, depois daí, com a camiseta da seleção. Todo mundo vai cantar. De 74 a 79, com o Geisel, e de 79 a 85, a economia foi para os ares. A inflação disparou, chegou, igual a Maiara falou, a 242, né, vírgula não sei quantos lá por cento. E também a dívida externa aumentou. Eu não tenho os dados da própria dívida externa, mas o Brasil, os empréstimos... Já esse milagre econômico foi por conta de empréstimos, sei lá, e daí a dívida externa aumentou muito e depois eles conseguiram. Rodovias, tudo isso teve um empréstimo. Em relação à Transamazônica... Ficou uma dívida de 1,5 bilhões, pelo que eu vi, alguma coisa assim. E isso tudo, e não foi construído, né? Foi deixado. Não foi feito. Nossa, é uma vergonha. Mas, gente, voltando agora, esquentamos um pouco o assunto da ditadura. Só para deixar o ouvinte curioso para os próximos. Só para você ouvir nosso próximo, né? Vamos trazer, né? Claro. Até com uma dica de um livro, que eu tenho um livro maravilhoso. O Lucas tá doido para indicar o livro. Aquele livro, O Brasil Nunca Mais, eu vou trazer a sinopse desse livro. Vocês têm que ler esse livro, que é maravilhoso. Lucas obrigando o ouvinte a ler. Você vai ler. Mas, enfim, gente, a intervenção militar, eu acho assim... Feito de uma forma constitucional, enquanto um Estado está num caos de saúde pública, num caos de educação, ninguém mais, né, não tem dinheiro para pagar professor, até econômica mesmo, né, uma intervenção econômica, o governo federal ajudando isso. É o que acontece no Rio, né? Eu acho que isso tá tudo bem, enquanto for desse jeito, do jeito que está na Constituição, por mim, desde que sejam mantidos todos os direitos, sim, né? O direito, né? Os direitos... Liberdade. Os direitos humanos em si, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, de expressão. Tendo isso, a intervenção militar a intervenção federal, vamos com calma. A intervenção federal pode ser feita. Mas assim, você colocar uma intervenção militar, tirar o poder do Congresso, fechar o Congresso, decretar atos institucionais... Fazer aquilo que foi feito. Fazer uma ditadura. Eu sou totalmente contra, né? Temos que saber interpretar a Constituição de uma forma certa, né? Mas tem que saber certo o que diz uma intervenção. E a imprensa até que ajudou um pouco disso, né? Ajudou um pouquinho, né? Mas deveria ter esclarecido um pouco mais nesse tempo. A gente tá com o nosso tempo aqui também curto e rápido, acabando. Né? Já para tá encerrando aqui, só vou trazer um dado de uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná em 2017, em setembro de 2017, onde 43% dos brasileiros defendiam a intervenção. Nossa. E a maioria desses 43% eram jovens entre 16 e 24 anos. Para você ver como que tá o negócio. Acho que realmente é uma falha no estudo da história do Brasil. E 4 em cada 10 eram favoráveis, 51,6% eram contra. Se o seu professor... 5,3% não souberam responder. Se seu professor não te ensina isso na escola, gente, a internet está aí, né? Tem tantos livros, tem tantos sites. Mas vai em site confiável, né, gente? Não vai lá, até porque as fake news daí foi... Fake news é o que não durante falta. Essa paralisação teve bastante. Né? Então, gente, nosso tempo fica por aqui, né? Tá acabando. Maiara, vamos aos nossos recadinhos. Onde que nós podemos nos achar aí, né? Os recados paroquiais, Maiara?
Então, gente, não esquece que toda segunda tem editoria de política. Nos próximos, agora, a gente vai falar sobre ditadura militar. Fiquem atentos. E não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativa o sininho para receber as notificações. E vai também na nossa página do Facebook, que é facebook.com/gorpacast. Curte, comenta, compartilha, sugere pautas. E é isso. Obrigada gente. pela companhia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo no coração.